20 de julho de 1973, Instituto de Medicina Legal de Hong Kong. Quando o Dr. Thomas Noguchi começou a examinar o corpo de Bruce Lee, suas mãos tremeram. Um homem de 32 anos, um dos lutadores mais poderosos do mundo. Mas o que ele viu no corpo era impossível. Pele fina como papel, cada veia visível, costelas contáveis uma por uma. Quando a medição de gordura corporal foi feita, o resultado chegou: 3%. Noguchi se virou para seu assistente e sussurrou: como este homem estava em pé, uma pessoa normal morre abaixo de 15%. Atletas profissionais não podem ir abaixo de 6%. Isto é suicídio. Mas Bruce Lee vivia com 3%. Corria, lutava, filmava, até aquele dia chegar. Então, por que um homem faria isso com seu corpo? A resposta não revela apenas o segredo da morte, mas também o lado sombrio da cultura fitness moderna, porque o erro que Bruce Lee cometeu está sendo repetido por milhões de pessoas hoje. E ninguém vê o fim. Um adolescente magricela olhava-se no espelho embaçado de um banheiro público. Seu nome era Lee Jun-fan, mas as ruas o conheciam como Bruce Lee. Ele tinha 18 anos e um problema que moldaria e eventualmente destruiria sua vida. Ele nunca se sentia forte o suficiente. Você é muito magro, diziam os garotos mais velhos, muito fraco para ser um verdadeiro lutador. Naquela noite, Bruce fez uma promessa para si mesmo. Uma promessa que o levaria ao topo do mundo das artes marciais. E 20 anos depois, a mesa de autópsia. Quando Bruce Lee chegou aos Estados Unidos em 1959, o choque cultural foi brutal. Na China, ele era considerado atlético, definido. Mas na América, os padrões eram diferentes. Homens como Steve McQueen e Paul Newman dominavam Hollywood, altos, musculosos, tipicamente ocidentais. Você é muito pequeno, um diretor de casting lhe disse em 1965. Muito fino. O público americano quer heróis que pareçam poderosos. Bruce saiu daquele escritório com o rosto queimando de humilhação. Mas não de raiva, de determinação. Ele começou a treinar de forma diferente. Não apenas para lutar melhor, mas para parecer impossível. Em 1966, quando conseguiu o papel de Kato em The Green Hornet, Bruce Lee iniciou o que sua esposa Linda mais tarde chamaria de o experimento. Ele comprou uma balança. Não uma balança comum, uma balança médica que media décimos de quilo, e começou a pesar-se 3 vezes por dia. Toda manhã, antes do café. Toda tarde, depois do treino. Toda noite, antes de dormir. Linda lembra. Ele anotava tudo em um caderno. Cada número, cada variação. O objetivo: eliminar toda a gordura desnecessária. Mas aqui está o problema. O corpo humano não funciona assim. A gordura não é apenas estética, é sobrevivência. O cérebro precisa de gordura. Os hormônios precisam de gordura. Cada célula do corpo precisa de gordura. Bruce Lee estava prestes a descobrir isso da maneira mais difícil. Os primeiros sinais de obsessão eram sutis. Linda os viu primeiro. Jantávamos juntos, como uma família normal, ela conta. Brandon e Shannon comiam arroz, frango, legumes. Porções normais de criança, e eu observava Bruce colocar comida no prato dele. Mas ele não comia. Ele empurrava a comida de um lado para o outro. Cortava o frango em pedaços cada vez menores. Bebia água. Sorria para as crianças. Mas não comia. Quando Linda perguntava, a resposta era sempre a mesma. Já comi mais cedo ou vou comer depois do treino, ou estou cortando para as filmagens. Exceto que as filmagens nunca terminavam. O corte nunca terminava. Em 1970, Bruce Lee sofreu uma lesão grave nas costas durante um treino de levantamento de peso. Os médicos disseram que ele nunca mais lutaria. Disseram que ele deveria descansar por 6 meses. Ganhar peso. Deixar o corpo curar. Bruce Lee fez exatamente o oposto. Ele viu a lesão como uma oportunidade. Dan Inosanto, seu aluno mais próximo, lembra. Ele disse: não posso treinar duro agora. Então vou cortar mais. Vou ficar mais definido do que nunca. Foi nesse momento que a obsessão se transformou em algo mais sombrio. Bruce reduziu sua ingestão calórica para Muni 500 por dia, depois Muni 200. Ele eliminava grupos alimentares inteiros. Primeiro carboidratos, depois laticínios, depois quase tudo exceto proteína magra e vegetais. Seu peso caiu de 64 quilos para 61 quilos, depois para 58 quilos. Seu corpo começou a parecer esculpido em mármore. Cada músculo visível, cada veia saltada, zero gordura subcutânea. E as pessoas amavam. Você está incrível, dizia a equipe de filmagem. Nunca vimos nada assim, diziam os fotógrafos. Você parece um super-herói, diziam os fãs.
Ninguém percebeu que Bruce Lee estava morrendo lentamente, exceto Linda. Uma noite de 1971, ela acordou às 3 da manhã. A cama ao lado estava vazia. Ela ouviu um barulho vindo do banheiro, luz acesa, porta entreaberta. Linda se levantou silenciosamente e olhou pela fresta da porta. Bruce estava em pé na frente do espelho, completamente nu. Ele girava lentamente, examinando cada centímetro do seu corpo de todos os ângulos. Suas costelas eram tão proeminentes que Linda podia contá-las. Seus quadris eram tão finos que os ossos da pelve projetavam sombras afiadas sob a luz do banheiro. Bruce passou a mão pelo abdômen. Procurou, com os dedos, qualquer traço de gordura. Não encontrou nenhum, mas mesmo assim, seu rosto no espelho não mostrava satisfação. Mostrava fome, não de comida, mas de perfeição. Ainda não, ele sussurrou para seu reflexo. Ainda não é suficiente. Linda fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem. Naquele momento, ela soube. Seu marido não estava apenas treinando, estava em guerra, contra seu próprio corpo, contra padrões impossíveis, contra algo que ela não conseguia nomear. Anos depois, psicólogos dariam um nome: dismorfia corporal, vigorexia, a obsessão masculina por um físico impossível. Mas em 1971, não havia nome. Havia apenas Bruce Lee, sozinho no banheiro às 3 da manhã, olhando para um corpo perfeito e vendo apenas falhas. Na manhã seguinte, Linda tentou conversar. Bruce, você precisa comer mais. Você está muito magro. Ele sorriu. Aquele sorriso charmoso que conquistou Hollywood. Estou perfeito, querida. Nunca me senti melhor. Era mentira. E ambos sabiam. Mas o trem já estava em movimento. E ninguém conseguiria pará-lo. Porque Bruce Lee não estava apenas perseguindo um corpo. Estava perseguindo validação. Prova de que um homem asiático poderia ser tão poderoso, tão desejável, tão masculino quanto qualquer estrela de Hollywood ocidental. E essa busca custaria tudo. O próximo passo da obsessão foi ainda mais extremo. Bruce Lee não estava satisfeito apenas com dieta. Ele queria controle total, controle científico, controle absoluto. Então ele descobriu algo que mudaria tudo: estimulação muscular elétrica. EMS, Electrical Muscle Stimulation, uma tecnologia emergente nos anos 70 que usava choques elétricos para contrair músculos sem exercício. Bruce ficou fascinado. Por que desperdiçar tempo descansando? Ele disse a Dan Inosanto: posso treinar, depois usar EMS enquanto descanso. Dupla queima, máxima definição. Linda ouviu aquela conversa e sentiu um calafrio na espinha. Porque ela sabia, seu marido havia cruzado uma linha. Não estava mais treinando como um atleta. Estava se tratando como uma experiência, um projeto. E experimentos às vezes dão errado. Nos próximos meses, a rotina de Bruce Lee se tornou algo de outro mundo. 050, acordar, pesar-se, primeira medição. 0515, corrida de 10 km, sem água para perda máxima de suor. 070, pesar-se, sedonete milch no vai na eche milchlei, cannabis ovo cru, proteína em pó, vegetais, equinoticetro. Prática de técnicas, 14:30, pesar-se, terceira medição. 15:0, peito de frango, brócolis, 400 calorias, 16 do ms, 30 minutos de contrações elétricas, de 8:0, treino leve ou ensaio de coreografia, 20 milchleita, 300 calorias, 21:0 total de calorias, aproximadamente 1.800 por dia. Para um homem que treinava 8 horas por dia, isso era, para manter o paralelo, um atleta olímpico masculino consome 3.500 5.000 calorias diárias. Bruce Lee estava consumindo menos da metade. Seu corpo estava literalmente consumindo a si mesmo. E a cada dia, o número na balança caía um pouco mais. 64 quilos, 101 quilos, 58 quilos, 57 quilos. Linda implorou: Bruce, pare, porque Bruce Lee estava entrando em território desconhecido. Um lugar onde nenhum atleta humano havia ido antes. 3% de gordura corporal. O ponto sem retorno. 1972, set de filmagem de Way of the Dragon, Roma. Bruce Lee acabara de terminar a icônica cena de luta com Chuck Norris no Coliseu. As câmeras pararam. A equipe aplaudiu. Foi perfeito. E então Bruce Lee desabou. Não dramaticamente. Não como nos filmes. Simplesmente, suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos, depois de lado, olhos abertos mais vidrados. Chuck Norris foi o primeiro a chegar. Bruce, você está bem? Silêncio. Por 5 segundos que pareceram eternos, Bruce Lee não respondeu. Então seus olhos piscaram. Ele voltou. Eu estou bem.
Só preciso de água. Mas não era a água que ele precisava. Era comida. Era gordura. Era seu corpo implorando por combustível que ele se recusava a dar. A equipe médica do SET chegou. Verificaram sua pressão. Perigosamente baixa. Temperatura corporal abaixo do normal. Nível de açúcar no sangue. Crítico. Sr. Lee, você precisa comer algo. Agora. O paramédico insistiu. Bruce recusou. Vou estragar minha definição. Ainda faltam cenas de camisa aberta. O paramédico olhou para ele com incredulidade. Senhor, você quase desmaiou. Seu corpo está em modo de sobrevivência. Eu sei o que meu corpo precisa. Bruce respondeu, já se levantando. Vamos continuar filmando. Aquele foi o primeiro aviso, não o último. O que a equipe de filmagem não sabia, o que ninguém sabia, era sobre o smoothie. Aquela bebida verde e espessa que Bruce tomava toda manhã. Ele a chamava de combustível final. Os ingredientes: etérica 2 ovos cruze, 50 gramas de proteína em pó, espinafre e couve, banana, gelo, e o ingrediente secreto, cannabis. Sem maconha. Folhas frescas de cannabis misturadas no liquidificador. Por que cannabis? Um jornalista perguntou uma vez. Propriedades anti-inflamatórias. Bruce explicou. Recuperação muscular. Foco mental. Ele não estava completamente errado. Cannabis tem propriedades medicinais. Mas o que Bruce não sabia, o que ninguém sabia em 1972, era sobre a interação entre cannabis, desidratação extrema, baixo teor de gordura corporal e algo chamado hiponatremia. Essa combinação seria letal, mas ainda faltava um ano para descobrirem isso. De volta a Hong Kong, Bruce Lee estava preparando-se para Enter the Dragon, o filme que finalmente o tornaria uma estrela global. Ele tinha um objetivo: parecer mais definido do que qualquer ator na história do cinema. Ele criou o que chamou de Protocolo Dragão. Fase 1. Eliminação total de sal. 6 semanas antes das filmagens. Sal retém água. Água esconde definição. Ele escrevia em seu diário. Fase 2. Redução de água. 4 semanas antes. De 3 litros por dia para 1 litro. Depois para que. Fase 3. Carb depletion. 2 semanas antes. 0 carboidratos. 0 frutas. Apenas proteína e vegetais verdes. Fase 4. Protocolo sauna. 1 semana antes. 2 horas por dia a 90 dragas. Perda de 3-4 quilos de água. Fase 5. Dia da filmagem. Acordo sem água. Definição máxima alcançada. Danilo Santo observava tudo com crescente horror. Bruce, isso é perigoso, ele disse. Seu corpo precisa de água. Seu cérebro precisa de água. Bruce sorriu, mas era um sorriso diferente agora, mais tenso, mais distante. Você não entende. Isso vai na tela para sempre. Isso vai definir como o mundo vê as artes marciais, como o mundo vê homens asiáticos. Tenho que ser perfeito. Você já é perfeito, Bruce. Não. Bruce sussurrou, olhando para seu próprio reflexo na janela. Ainda não. As filmagens de Enter the Dragon começaram em janeiro de 1973, e imediatamente todos perceberam. Algo estava errado. Bruce Lee parecia incrível, talvez incrível demais. Cada músculo era como se tivesse sido esculpido em pedra. 0 gordura corporal visível. Veias saltando em lugares onde veias nem deveriam existir. Mas ele também parecia frágil. Ele estava sempre com frio. Lembra John Saxon, seu co-estrela. Mesmo sob as luzes quentes do set em Hong Kong no verão, Bruce usava um agasalho entre as tomadas. E tremia. Isso não é normal. Atletas de elite geram calor. Têm metabolismo acelerado. Mas Bruce, seu corpo havia entrado em modo de preservação. Sem gordura para queimar, sem energia para gerar calor. Ele estava congelando. No verão de Hong Kong. E então vieram as dores de cabeça. Primeiro, eram esporádicas, pequenas enxaquecas. Bruce as chamava. Ele tomava uma aspirina e continuava. Mas elas pioraram. Intensas, penetrantes, como se alguém estivesse enfiando um prego através de sua têmpora. Bruce, você precisa ver um médico, Linda implorava. Depois das filmagens, ele sempre respondia, não posso parar agora. Mas seu corpo estava enviando sinais de emergência. Sinal 1. Dores de cabeça intensas, pressão intracraniana aumentando. Sinal 2. Tremores constantes, sistema nervoso comprometido.
Sinal 3, insônia severa, hormônios completamente desregulados. Sinal 4, irritabilidade extrema, cérebro com falta de gordura. Sinal 5, esquecimento, função cognitiva deteriorando. Linda via todos os sinais, mas Bruce recusava-se a ouvir. Só mais alguns meses, ele dizia. Depois vou descansar, prometo. Ele nunca teria esses meses. Maio de Enter the Dragon terminou as filmagens. Bruce Lee deveria estar celebrando, mas em vez disso, estava no hospital. Ele desmaiou novamente, desta vez em uma sala de ADR, dublagem, sem aviso, apenas desligou. Quando acordou, havia 3 médicos ao seu redor. Dr. Langford, Liz, seu corpo está em estado crítico. Você tem sinais de insuficiência de órgãos. Sua pressão arterial está perigosamente baixa. Seu coração está trabalhando demais para compensar a falta de bem de tudo. Dr. Shen, você está desidratado cronicamente. Sua contagem de eletrólitos está completamente desequilibrada. Seu cérebro está lutando para funcionar. Dr. Chase, e sua gordura corporal, senhor, medimos 3 a 2%. Isso é incompatível com a vida a longo prazo. Bruce Lee ouviu tudo, e então perguntou, quanto tempo até eu poder treinar novamente? Os 3 médicos se entreolharam, chocados. Sr. Lai, Dr. Langford, disse lentamente, você não está entendendo. Se você não está entendendo, se você não mudar imediatamente, e quero dizer, imediatamente, sua dieta e regime de treinamento, você vai morrer, não em anos, em meses, talvez semanas. Silêncio na sala. Linda estava chorando. Bruce, por favor, ouça eles. Bruce olhou para sua esposa, para os médicos, depois para suas próprias mãos, tão finas que os ossos e tendões eram completamente visíveis. E pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Ok, ele sussurrou. Ok, eu vou desacelerar. Os médicos suspiraram aliviados. Linda abraçou seu marido, mas havia um problema que ninguém naquela sala sabia ainda. O dano já estava feito, irreversível, porque aqui está a verdade sobre o corpo humano. Ele aguenta muito, ele perdoa muito, mas quando você o leva além de certos limites, quando você drena completamente suas reservas, quando você força cada sistema ao máximo por anos, eventualmente, algo quebra, e não pode ser consertado. O cérebro de Bruce Lee estava inchando, lentamente, imperceptivelmente. Em uma pessoa com gordura corporal normal, o cérebro tem amortecimento, proteção, mas em Bruce, não havia gordura ao redor do crânio, nenhum amortecimento. Quando seu cérebro começou a inchar devido à desidratação crônica e desequilíbrio eletrolítico, não havia para onde ir, exceto pressionar contra o crânio. Os médicos prescreveram descanso, reidratação, ganho de peso. Bruce prometeu seguir as ordens. Ele não seguiu, só um treino leve. Ele disse a Linda uma semana depois, só para manter. Bruce, não, eu prometo, nada intenso. Mas para Bruce Lee, nada intenso ainda significava 3 horas de treino, ainda significava sauna depois, ainda significava restringir calorias. Porque aqui está a verdade sobre obsessão. Você não pode simplesmente desligá-la, mesmo quando sabe que está matando você, especialmente quando está matando você. Junho de 1973. Bruce parecia melhor, não ótimo, mas melhor. Ele ganhou 2 quilos, estava dormindo mais. As dores de cabeça diminuíram. Linda começou a ter esperança. Talvez passamos do pior, ela disse a uma amiga. Ela não sabia que o pior estava a apenas 6 semanas de distância, porque o corpo de Bruce Lee era como um carro dirigido por anos sem óleo. Você pode adicionar óleo de volta, você pode desacelerar, mas o dano ao motor já está feito. E um dia, o motor simplesmente, para em julho, Bruce voltou ao trabalho. Reuniões sobre seu próximo filme Game of Jazz, planejamento de coreografias, discussões com produtores. Ele parecia animado, energizado, de volta ao normal, mas dentro de seu crânio, algo estava acontecendo, algo que ninguém podia ver. Seu cérebro, privado de gordura essencial por anos, danificado por desidratação crônica, pressionado por desequilíbrios eletrolíticos,
Estava à beira do colapso, como uma barragem com rachaduras invisíveis, ainda segurando água, ainda parecendo forte, mas qualquer pressão adicional, qualquer gatilho, e tudo desmoronaria. 20 de julho de 1973. Apartamento de Betty Timpei. Bruce Lee reclamou de dor de cabeça. Uma dor de cabeça normal, como muitas que ele teve antes. Ele tomou um Ecagesic, um analgésico comum, aspirina e meprobamato, e deitou-se para descansar. Ninguém sabia que aquele analgésico simples, em um corpo com 3% de gordura desidratado, com cérebro já inchado, seria o gatilho final. A barragem estava prestes a romper, e Bruce Lee tinha menos de 2 horas de vida. 20 de julho de 1973, 14:00. Apartamento de Betty Timpei, Hong Kong. Bruce Lee estava sentado no sofá, revisando o roteiro de Game of Death com o produtor Herman Chow. Era uma tarde normal. Reunião de trabalho. Nada especial, exceto que não era normal, porque Bruce Lee estava prestes a viver suas últimas horas conscientes. Você quer chá? Betty perguntou. Sim, obrigado. Bruce respondeu. Sua voz estava normal. Seu comportamento estava normal. Mas dentro de seu corpo, uma tempestade silenciosa estava se formando. 14. Bruce esfregou as têmporas. Estou com dor de cabeça, ele disse casualmente. Herman Chow olhou para ele. Você está bem? Você parece pálido. Estou bem. É só, essas dores de cabeça estão voltando. Betty trouxe um Ecagesic, o analgésico que seu médico havia prescrito para suas próprias enxaquecas. Combinação de aspirina e meprobamato, um relaxante muscular. Bruce pegou o comprimido, engoliu com um gole de água. Aquele foi o momento, o ponto sem retorno, porque aquele comprimido simples, inofensivo para 99,9% das pessoas, estava prestes a desencadear uma reação catastrófica em um corpo que já estava à beira do colapso. Mas Bruce não sabia. Betty não sabia. Herman não sabia. Ninguém sabia. 15:00. A reunião continuou. Bruce parecia estar bem. Falava normalmente. Planejava cenas de luta. Ria. Mas dentro de seu cérebro, algo sinistro estava acontecendo. O Ecagesic entrou em sua corrente sanguínea. Normalmente, a gordura corporal ajuda a metabolizar medicamentos lentamente. Ajuda a amortecer seus efeitos. Bruce Lee não tinha gordura corporal. O medicamento atingiu seu cérebro em concentração total, sem filtro, sem amortecimento. E seu cérebro, já inchado, já comprometido, começou a reagir. 16:00. Estou cansado, Bruce disse. Vou deitar um pouco. Ele foi para o quarto, deitou-se na cama, fechou os olhos. Vamos deixá-lo descansar, Herman disse a Betty. Voltarei às 18h para jantar. Ele saiu. Betty ficou no apartamento, lendo no sofá. O quarto estava silencioso. Bruce Lee parecia estar dormindo pacificamente. Mas ele não estava dormindo. Dentro de seu crânio, uma tragédia estava se desenrolando em câmera lenta. O Ecagesic, combinado com a cannabis que ele usou naquela manhã, estava causando um efeito sinérgico. Os vasos sanguíneos do cérebro estavam se dilatando. Fluido estava se acumulando, e sem gordura corporal para regular, sem reservas para compensar, o cérebro de Bruce Lee começou a inchar. Inchar contra um crânio que não tem para onde expandir. A pressão aumentou, e aumentou, e aumentou, e aumentou. 17:30. Betty entrou no quarto, para acordar Bruce para o jantar. Bruce, Herman vai voltar em breve. Silêncio. Ela se aproximou da cama, tocou seu ombro. Bruce. Ele não respondeu. Não se mexeu. Betty o sacudiu. Bruce. Nada. Pânico. Ela verificou sua respiração, rasa, irregular. Tentou acordá-lo. Impossível. Bruce. Ela correu para o telefone. Ligou para Herman Chow. Venha rápido. Algo está errado com Bruce. 18:00. Herman chegou, tentou acordar Bruce. Impossível. Chamaram o médico pessoal de Betty. Ele chegou em 10 minutos. O médico verificou os sinais vitais de Bruce. Seu rosto empalideceu. Precisamos de uma ambulância. Agora. Mas já era tarde demais. O cérebro de Bruce Lee havia inchado tanto que estava comprimindo seu tronco cerebral, a parte que controla a respiração, batimento cardíaco, consciência. Uma por uma,
As funções estavam desligando. A ambulância chegou. Paramédicos tentaram reanimação. Sem resposta, correram para o hospital Queen Elizabeth. Durante o trajeto, Bruce teve uma convulsão. Seu corpo arqueou. Seus olhos reviraram. E então, parou de lutar. 19 Sala de emergência. Médicos trabalharam freneticamente. Adrenalina. Desfibrilador. Intubação. Dr. Peter Wu liderava a equipe. Ele verificou as pupilas de Bruce, completamente dilatadas, não reativas à luz. Isso significava apenas uma coisa: dano cerebral massivo. Ele sussurrou. Eles tentaram por mais 30 minutos. Nada funcionou. 19h45. Dr. Wu olhou para o relógio, depois para sua equipe, depois para Linda Lee, que acabara de chegar, rosto pálido de terror. Sinto muito, ele disse, voz quebrada. Nós perdemos ele. Linda Lee gritou. Um grito que ecoou pelos corredores do hospital. Um grito que carregava não apenas dor, mas confusão absoluta. Como um homem de 32 anos, no auge da forma física, simplesmente morre. A resposta levaria dias para emergir, e quando emergiu, chocou o mundo médico. 22 de julho de 1973. Relatório de autópsia preliminar. Thomas Noguchi, o mesmo médico legista que fez autópsias de Marilyn Monroe e Robert Kennedy, foi chamado de Los Angeles para supervisionar. O que ele encontrou deixou-o sem palavra. Peso: 57 kg. Altura 1,71 m. Gordura corporal 3,2%. Condição muscular excelente, mas desidratada. Órgãos internos normais, mas reduzidos. Cérebro: 1,57 gramas. Cérebro normal. Edema cerebral agudo. Noguchi escreveu. Mas por quê? Não havia trauma na cabeça, nenhuma doença, nenhum tumor. Então o que causou o inchaço? A investigação toxicológica revelou ecojati e traços de cannabis. Mas isso não explicava tudo. Milhões de pessoas tomam analgésico, milhões usam cannabis. Eles não morrem de edema cerebral. Então o que tornou Bruce Lee diferente? A resposta estava em algo que ninguém tinha medido antes: hiponatremia. Níveis de sódio no sangue de Bruce: 205 mEq, 1285, 1005. Ele estava perigosamente baixo em sal. E aqui está porque isso importava. Anos de dieta sem sal, desidratação crônica, 3% de gordura corporal, cannabis, ecojati, e tempestade perfeita. Veja como funciona. Decor sem sal, o equilíbrio de fluidos fica comprometido. Sem gordura, não há reserva para medicamentos. Vasos sanguíneos do cérebro. Ecojati causa ainda mais dilatação. Fluido vaza para o tecido cerebral. Cérebro incha. Sem gordura ao redor do crânio para amortecer. Pressão intracraniana dispara. Tronco cerebral é comprimido. Morte. Era como castelo de cartas. Remova uma carta, e ainda fica de pé, mas remova 5 cartas ao mesmo tempo. Colapso total. Bruce Lee não morreu de um analgésico. Dr. Noguchi concluiu. Ele morreu de anos de abuso corporal. O ecojati foi apenas o gatilho final. O legado mais trágico. Bruce Lee estava tentando melhorar. Nas últimas semanas, ele havia comido mais, descansado mais, seguido ordens médicas. Mas o dano era irreversível. É como dirigir um carro a 200 km em direção a um penhasco. Depois, a 10 metros da borda, pisar no freio. Tarde demais. O mundo ficou em choque. Teorias de conspiração explodiram. Foi a máfia chinesa. Foi Hollywood. Foi a maldição do dragão. Foi assassinato. Mas a verdade era mais simples e mais trágica. Bruce Lee se matou, não intencionalmente, mas através de anos de perseguir uma perfeição impossível. E aqui está a parte mais assustadora. Isso não terminou com ele. Corta para hoje, 2024. Instagram, TikTok, YouTube. Milhões de jovens, principalmente homens, perseguindo o corpo shredded, o abdômen rasgado, os 3% de gordura. Eles veem fotos, veem vídeos, veem influencers. E pensam, eu quero parecer assim. Fake eles não veem. Desidratação antes das fotos. Iluminação manipulada, ciclos de esteroides, distúrbios alimentares, dismorfia corporal,
a insustentabilidade, e alguns deles, não todos, mas alguns seguem o mesmo caminho que Bruce Lee: reduzir caloria, eliminar gordura, treinar até a exaustão, nunca estar satisfeito, e alguns deles morrem. Em 2019, um fisiculturista de 25 anos morreu de edema cerebral, causa desidratação extrema e 4% de gordura corporal. Em 2021, um influencer fitness de 29 anos morreu de parada cardíaca, causa desequilíbrio eletrolítico severo. Em 2023, um estudante universitário de 22 anos morreu durante cutting season, causa falência de órgãos. Eles seguiram os passos de Bruce Lee e pagaram o mesmo preço. Shannon Lee, filha de Bruce, agora tem 5. Ela se tornou porta-voz de conscientização sobre saúde mental e imagem corporal. Meu pai era extraordinário, ela disse em uma entrevista de 2023. Mas ele também era humano, e ele cometeu um erro humano. Pensou que poderia controlar tudo. Pensou que seu corpo não tinha limites. Ele estava errado, e custou sua vida. Se há uma lição no legado do meu pai, não é treinar mais duro, é ouvir seu corpo, é saber quando parar, porque força sem sabedoria não é força, é autodestruição. Brandon Lee, filho de Bruce, disse algo semelhante antes de sua própria morte trágica em 1993. Meu pai me ensinou que a verdadeira arte marcial não é derrotar o oponente, é conhecer a si mesmo, seus limites, suas fraquezas. Ele era um mestre de artes marciais, mas não era mestre de si mesmo, e essa foi sua tragédia. Hoje, médicos usam a morte de Bruce Lee como estudo de caso. Síndrome de Bruce Lee, alguns a chamam. A obsessão por baixa gordura corporal, extrema, levando a complicações fatais. Os sinais de aviso são claros: corporal abaixo de 6% homens, ou 12% mulheres, dores de cabeça frequentes, tontura ou desmaios, extrema sensibilidade ao frio, insônia crônica, irritabilidade inexplicável, obsessão com aparência, incapacidade de se sentir suficiente. Se você ou alguém que você conhece mostra esses sinais, busque ajuda imediatamente, porque Bruce Lee era uma lenda, mas lendas também sangram, também quebram, também morrem. A linha entre dedicação e destruição é fina. Bruce Lee a cruzou, e pagou com tudo. A ironia final. Enter the Dragon foi lançado em agosto de 1973, um mês após sua morte. Bruce Lee finalmente conquistou Hollywood, finalmente provou seu valor, finalmente mostrou ao mundo o que um homem asiático poderia fazer, mas ele nunca viu, nunca experimentou seu triunfo, nunca soube que mudou o cinema para sempre, porque estava morto. Morto perseguindo uma perfeição que nunca existiu. Na lápide de Bruce Lee, em Seattle, está escrito: Your inspiration continues to guide us toward our personal liberation. Sua inspiração continua a nos guiar em direção à nossa libertação pessoal, mas talvez devesse dizer: aprenda com meus erros. Busque equilíbrio, não perfeição, porque perfeição é um fantasma, e persegui-la pode matar você. Hoje, quando você olha para aquelas fotos icônicas de Bruce Lee, corpo esculpido, músculos definidos, zero gordura, lembre-se, aquela imagem custou uma vida, e pergunte a si mesmo: vale a pena? A resposta, para qualquer pessoa sensata, deveria ser: não, nunca. Porque Bruce Lee era extraordinário, mas ele também era um aviso que infelizmente, muitos ainda se recusam a ouvir. Seja água, meu amigo, mas não evapore tentando.